Esse é um raio-x do desafio que médicos e enfermeiros enfrentam diariamente. O cara tá passando mal, como é que não tem médico? Isso é um hospital. O CIEE mudou. Nunca, desde a sua fundação, enfrentou obstáculos mais desafiadores do que os encontrados em 2020. Aliás, encontrados não, vencidos. E essa é a história de como o CIEE evoluiu para continuar beneficiando com inclusão e capacitação profissional a juventude de todo o Brasil. Tudo começou, como não poderia deixar de ser, na decisão de proteger os jovens. Todas as atividades presenciais foram suspensas, dos encontros de capacitação de aprendizes até o atendimento nos espaços de cidadania. Depois, a onda atingiu o corpo de funcionários. Porém, o CIEE estava preparado por 3 anos de fortes investimentos em tecnologia. O ritmo de contratação de estagiários e aprendizes sofreu um abalo pelos sinais da crise econômica, sim, mas nunca pela impossibilidade de atendimento da demanda. O programa Jovem Aprendiz do CIEE foi incrementado por 90 cursos de educação à distância. Os funcionários já contavam com ferramentas e um serviço de arquivos em nuvem que possibilitou a conversão de toda a operação do CIEE para trabalho remoto em menos de 15 dias. E mais, o CIEE nunca deixou de ser referência na promoção do conhecimento e informação. Os eventos se transformaram em webinars de abrangência nacional e os eventos digitais atingiram milhares de visualizações nas redes sociais. As ações sociais do CIEE também não pararam. Pensando nos milhões de estudantes afastados do mundo do trabalho e a nova realidade das empresas, lançou o programa Jovem Talento CIEE. Uma solução ágil e disruptiva para a formação de futuros profissionais. Um programa de estágio exclusivo para a colocação de estudantes do ensino médio e técnico no mundo do trabalho. No ponto mais crítico da pandemia, uma campanha arrecadou 30 toneladas de alimentos para famílias em vulnerabilidade das cidades mais atingidas pela Covid-19. Além disso, comprou chips e pacotes de internet para que os adolescentes atendidos pelo seu serviço de convivência e fortalecimento de vínculos pudessem continuar os seus estudos e prestar o Enem. E assim, o CIEE provou que distância não quer dizer muita coisa quando você tem um ideal. O CIEE nunca esteve mais próximo, atuante e interconectado. Tudo para fazer a diferença na vida dos jovens. Tudo porque entendemos que eu e você somos um. Eu e você somos um. Somos o ponto em comum. Só mais uma para garantir. Agora que a gente tá ficando bom, eu e o Cláudio, né, Cláudio? Ai, coisa errada. Foi uma coisa dos lados. Já te preciso em dizer. Eu sou entre carros, buzinas, pedestres, entre a busca do ser ou não ser, entre o brilho da luz da calçada e a luz. Ai, meu Deus, tá vendo pro lado errado. Todas as crenças do mundo. Tá, minha na mão. 3, 2, 1. Ah, peraí. Vai de novo. Eu sou. Bom dia a todos e a todas. Hoje, 10 de fevereiro, quarta-feira, é uma data muito importante para o CIEE e para os estudantes e jovens em nosso país. É o lançamento do curso de História e Cidadania Passo a Passo do CIEE Virtual. Esse curso online é para jovens e visa proporcionar conhecimentos sobre a história do Brasil, de forma clara e objetiva, valorizando a importância da juventude brasileira como protagonista e exercendo dessa forma a cidadania plena para a efetiva construção
da democracia em nosso país. O curso é inspirado no livro Com a Bola no Pé e a Urna na Cabeça, de autoria do jornalista Heródoto Barbeiro, e foi desenvolvido este curso em parceria com o CIE. Destaco uma frase do livro do professor Heródoto Barbeiro: está em nossas mãos fazer deste um país melhor para se viver. Realmente, momento muito atual de mencionar e destacar e colocar em prática essa frase. Gostaria de apresentar os nossos convidados, e à medida que eu passe a palavra a cada um deles, mencionarei na oportunidade o mini currículo. Por hora, destaco apenas uma referência mais importante. Convido o professor Davi Nogueira, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Bom dia, professor Davi. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo agora pelas várias redes sociais, mídias sociais do CIE. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Professor e jornalista Heródoto Barbeiro, âncora do Jornal da Record News. Bom dia, Heródoto. Olá, um abraço a todo mundo que vai participar dessa live, especialmente a galera que está nos acompanhando aí. Quero mandar um maior abraço. Sem dúvida. Professor Júnior de Castro, nosso gerente educacional do CIE. Bom dia, Júnior. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui numa imensa felicidade aqui nessa live, onde nós iremos aqui proporcionar aqui a inauguração, né, de um curso fantástico desenvolvido aqui pela nossa equipe de conteúdo do CIE. Muito bom. E também cumprimento o Rodrigo, nosso intérprete de Libras. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado aqui por estar presente e de tornar acessível esse evento. Eu vou explicar a dinâmica desse webinar a vocês. Cada participante terá 10 minutos aproximadamente para suas considerações e, ao final, teremos um período de perguntas e respostas do nosso público. Por sinal, vocês já podem encaminhar durante o evento, no nosso chat, as suas indagações. Antes de começarmos, eu gostaria de mencionar a campanha Verão CIE. Conhecido como sazonalidade, quando muitos contratos chegam ao fim da validade ou a graduação é concluída, o período de férias é ideal para abertura e preenchimento de novas vagas, tanto de estágio como de aprendizagem. O CIE está com uma campanha de abertura de mais de 60 mil vagas para estagiários, aprendizes e também para o programa Jovem Talento CIE. Deixo aqui os nossos canais para contato. Pode acessar o portal no endereço www.cie.org.br ou através do telefone da nossa central de atendimento 3003-2433. Vou repetir, portal no endereço www.cie.org.br ou através do telefone 3003-2433. No portal também temos cursos do Saber Virtual de preparação para concursos públicos e processos seletivos, com todas as orientações a quem desejar conquistar uma vaga no mundo do trabalho. Bom, agora, sem mais delongas, passo a chamar os nossos ilustres convidados para que cada um se manifeste por 10 minutos. Inicio o professor Davi. Bom dia aí, pessoal que está assistindo a gente. Bom dia, novamente, Ricardo, Heródoto, Júnior. É um prazer estar com vocês aqui. E hoje, pedindo para falar um pouco sobre a importância da história, por que é importante história nas nossas vidas, né? Eu acho que um ponto de partida fundamental é a gente entender que a história não é só aquela disciplina que a gente estuda na escola, ou alguns gostam e levam para a vida, mas a história é um conjunto de experiências que um indivíduo ou um grupo de indivíduos acaba acumulando durante a sua vida. Então, a gente pode falar da nossa história, a gente pode falar da história da nossa família como grupo de indivíduos, a gente pode falar da história dos nossos amigos, né, o pessoal que mora na mesma rua, que estuda na mesma escola, e a gente pode falar da história de uma nação e da história do mundo. Então, há várias perspectivas para isso.
O que tem de comum em tudo isso é que o ser humano é um ser histórico. Nós somos seres históricos. Esse é o primeiro ponto, porque a história é muito importante. Ela confere a cada um de nós uma sensação de pertencimento. Quando você vai atrás da história da sua família, da história da sua vida, quando você procura um pouco comentar com seus amigos aquelas histórias que vocês viveram juntos nos 3, 4, 5, 10 anos de amizade, é exatamente esse senso de pertencimento que você está evocando. Quando você compartilha histórias com uma pessoa, isso dá a gente esse senso de pertencimento. Esse é um ponto que faz da história muito importante para cada um de nós. Outro ponto que é muito importante é que a história dá a gente um senso de propósito. Quando a gente pensa em quem nós somos, de onde nós viemos, da nossa família, da nossa história, da história do nosso grupo de amigos, a gente consegue ter mais claro uma ideia de onde nós queremos chegar. Então, esse ponto é outro ponto muito importante, que faz da história algo essencial na vida de cada um de nós. Ela nos confere um senso de propósito. Outro ponto importantíssimo é que a história nos dá esse senso de comunidade. Como eu falei para vocês, todos nós aqui temos aquele grupo de amigos com os quais nós compartilhamos memórias da nossa história, da história que nós vivemos juntos. É até por isso que, às vezes, é um pouco difícil ser o garoto novo, a menina nova na escola, no bairro, quando você chega, assim, num grupo de amigos que já está juntos há muito tempo, às vezes a gente sente uma certa dificuldade, porque esse grupo já compartilha de uma história, e eles têm ali um senso de comunidade, e às vezes leva um tempinho para a gente se inserir nesse contexto e também ter esse senso de comunidade. Pra vocês terem uma ideia de como isso é importante, muitas vezes é isso que mais pega, é o que mais é difícil para as pessoas quando elas estão, por exemplo, num término de namoro. Às vezes a pessoa nem gosta mais da outra, mas aquela história compartilhada que ela tem, que ela vai deixar de ter, é o que mais dói. Na linguagem comum a gente fala assim, eu já estou acostumado com fulano, acostumado com Beltrano. É isso, essa ideia de que você já tem uma história compartilhada com aquela pessoa e que agora você vai abandonar essa história. Então esse é um ponto muito importante do porquê que a história ela é essencial na vida da gente. Mas aí tem uma outra questão que eu acho que o livro do Heródoto traz, que é por que a gente precisa entender a história hoje? Por que a gente precisa, por exemplo, entender a história política? Por que a gente precisa compreender o que está acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor? Aí eu queria deixar com vocês duas frases de dois pensadores. Um é o Marx, e o Marx ele diz que os homens fazem a sua história, mas eles não fazem como a quer, eles fazem a sua história de acordo com as circunstâncias que eles encontram. E o outro é um filósofo espanhol conservador chamado Ortega y Gasset, que ele fala: o homem é ele e suas circunstâncias. Eu trouxe esses dois pensadores porque um é um pensador de esquerda, é o Marx, o outro é um filósofo conservador, e os dois estão dizendo a mesma coisa, que é o seguinte: as circunstâncias que a gente encontra na vida importam. Nós somos nós, mais as nossas circunstâncias. Ou seja, você vivendo no século XIX seria um você diferente do você vivendo no século XXI. Você vivendo no século XXI numa cidade como São Paulo é diferente de você no século XXI vivendo numa cidade como Brasília, onde eu vivo. Você no século XXI em São Paulo, vivendo no bairro X, é diferente de você se tivesse nascido numa família e vivendo no bairro Y. Então, todas essas circunstâncias, que são, afinal de contas, a nossa história, elas importam. E as circunstâncias políticas que nós vivemos, as circunstâncias sociais, as circunstâncias culturais que nós vivemos, elas também importam muito para a gente entender quem é a gente. Então, em última análise, é muito importante a gente entender a história do presente, entender a história do que está acontecendo agora conosco, porque assim a gente consegue entender melhor quem nós somos. Então, nós voltamos àquela ideia de senso de pertencimento, senso de propósito, senso de comunidade. Quando você
entende o que está acontecendo ao seu redor, quando você entende o que está acontecendo na política do seu país, em todos os níveis, tanto no nível federal, quando a gente fala de presidente, em níveis estaduais, quando a gente fala do governador, no nível municipal, do prefeito e de todos os outros que cuidam da política numa cidade, a gente está falando de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, nós precisamos entender como essa máquina toda funciona, porque ela nos afeta diretamente, né? Principalmente os jovens. Os jovens, hoje em dia, eles estão pensando em como será a vida em 10, 15, 20 anos, mas são as atitudes e são as decisões tomadas agora, presente, que vão afetar esse futuro. Então, é muito importante que o jovem esteja ligado em tudo que está acontecendo, entendendo as suas circunstâncias, entendendo o mundo que o cerca, para poder tomar suas decisões, para poder ser autônomo, para poder ser um protagonista da sua vida. Em última instância, eu acho que aqui eu posso terminar com essa reflexão, se você não entende a sua história, se você não entende a sua circunstância, se você não se apodera disso, você deixa de ser um protagonista da sua vida e se torna alguém que vai ser levado na vida por outros. E a gente sabe que nem sempre isso é bom, né? Sem dúvida, Davi, muito obrigado. Eu ia até mencionar o seu mini currículo no início, mas faço agora no final das suas considerações, para que todos nós possamos conhecer a sua trajetória pessoal e profissional. O professor Davi Nogueira foi ex-subsecretário de Inovação e assessor especial da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Doutor em História Política Contemporânea pela Universidade de Brasília, com doutorado sanduíche na Universidade de Princeton. Professor de História para o Ensino Médio com 16 anos de experiência. Especialista em Educação Internacional pela Universidade de Shiga, Japão. Bacharel e mestre em História Natural pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Muito obrigado, por enquanto, pelas suas considerações, Davi. Passo a palavra ao querido professor Heródoto Barbeiro, mas antes mencionar o seu currículo. Heródoto Barbeiro é jornalista e âncora do jornal da Record News. Bacharel, licenciado, pós-graduado e mestre em História pela USP, jornalismo na Faculdade Casper Libero e Direito na FMU. Autor de livros na área de História, Budismo e Jornalismo. Começou a carreira jornalística na TV Gazeta e na Jovem Pan. Participou da criação da rádio CBN, onde foi âncora e gerente de jornalismo. Na TV Cultura, apresentou vários programas, entre eles o Roda Viva. É autor de livros na área de Media Training, História, Budismo e Jornalismo, além de professor emérito da ESPM. Meu caro Heródoto, por favor, a palavra é sua. Olá, muito obrigado pela gentileza do convite, muito obrigado aqui pela participação com o pessoal todo aí, e eu queria dar continuidade, então, àquilo que o Davi tão bem falou até agora. Olha, eu queria dizer para a moçada que está nos acompanhando de uma maneira geral, que a história é uma coisa extremamente importante do nosso dia, para a nossa realidade. Estou dizendo isso porque fui professor de história durante muito tempo e sou jornalista. E uma coisa curiosa eu queria dizer para vocês, sabe qual é? Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu tinha uma dificuldade danada de escrever as coisas. Por quê? Porque o jornalista escreve os verbos no presente. Ele só escreve verbo no presente. Começa hoje, é hoje, agora, etc. E eu estava acostumado, como professor de história, só a escrever verbo no passado. Que a história é tudo no passado, coisa que aconteceu antigamente. Não é? Então, vocês imaginem para mim, como que fui professor de história em cursinho, dei aula no Objetivo durante vários anos, de outros cursinhos e tal, que vinha sempre falando de história, a história se olha muito para trás. De repente, eu fiquei jornalista, estudei e tal, virei jornalista e comecei a olhar para o presente. Mas sabe uma coisa que eu descobri muito interessante, que eu acho que vocês aí, a moçada toda, podem aproveitar? Que é o seguinte, é que se eu não conhecer um pouquinho o passado, eu não consigo entender muito o que está acontecendo agora. Então, eu olho, por exemplo, o seguinte, caramba, nós estamos vivendo aí essa crise da pandemia que o Ricardo falou na abertura aqui, que é um negócio muito grave, a economia bateu lá embaixo, bateu.
Espero que ela se recupere, parece estar recuperando. Mas, escuta, essa crise aí que a gente está vivendo, além da pandemia, essa crise econômica, é a primeira vez que a humanidade vive uma crise como essa? E acho que eu vou ter que ir lá na história. Aí eu olho lá para trás e vejo, puxa, eu ouvi falar daquela crise de 29, aquela que abateu a Bolsa de Valores de Nova York, derrubou a Bolsa, derrubou o sistema capitalista daquela época e bateu em cima do nosso país. Como a pandemia bateu agora, aquela crise econômica bateu em cima do nosso país. Adivinha o que aconteceu com a economia do nosso país a hora que a crise pimba pegou a gente lá em 1931? A gente foi para o brecho. O que aconteceu agora, esse ano agora, quando o país estava começando a decolar ali no 2020, de repente veio a crise da pandemia, pimba, jogou nossa economia lá fora. Aí você diz, bom, caramba. Então eu acho melhor eu dar ter uma ideiazinha dessa tal crise aí de 29, né? Aí eu volto lá para a história para poder entender melhor o que está acontecendo agora. Vai fazer a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque, claro, se aconteceu em 1929, tem um jeito. Se aconteceu em 2020, tem outro jeito. Mas uma série de mecanismos, eles vêm acontecendo por aí. E eu acho que vocês, como moçada, precisam entender isso. Por quê? Porque é o seguinte, porque eu vou chegar lá e tal, agora a economia parece estar recuperando, aí eu estou vendo aqui uma vaga, certo? A vaga é numa indústria, eu vou lá fazer um teste lá, fazer uma entrevista na indústria, e alguém me pergunta alguma coisa sobre a indústria. E tal, o senhor gosta de trabalhar aqui nessa indústria? Eu gosto. Aliás, por falar, já que você me perguntou do negócio da indústria, sabe que eu gosto desse negócio da indústria desde que começou a Revolução Industrial no Brasil. O que eu faço? Eu puxei para a história. Mas e quando é que isso começou? Bom, aqui no nosso curso História do CIE, você vai ver uma opção de coisa, a gente explica aí. Ou seja, começou lá com Vargas, na época do Vargas, começou uma revolução industrial, veio crescendo, e hoje nós somos um país também industrial. É ou não é? Aí você quer ver outra coisa interessante que a história vai ajudar? Se você pegar qualquer informação aí na internet e tal, e mesmo daquelas que eu divulgo todo dia, quase todo santo dia a gente fala do agronegócio brasileiro. Está crescendo, está exportando, nós estamos concorrendo com os países do mundo, tem briga com a França por causa da soja, tem briga por causa do desmatamento, tem briga por causa da tecnologia, mas o agronegócio brasileiro tem um boom tremendo. Abre um monte de emprego em tudo quanto é área. Espera um pouquinho aí. É agricultura? É. E quando é que começou essa história de agricultura aqui no nosso país? Aí, de novo, vou ter que voltar lá na história. Você sabe, quando os portugueses chegaram aqui, lá no século XVI, qual foi a primeira atividade econômica forte? Plantação da cana-de-açúcar. Uau! Plantação de lá 400 anos, 500 anos atrás? É. Aí você, né, que tem um carrinho e tal, seu pai tem carrinho, namorada tem carrinho, vai lá no posto de gasolina, bota aí para mim. Vou encher o tanque não, porque é muita grana. Bota 30 pau aí para mim de etanol. Aí o cara pega, bota etanol, é álcool, é o álcool. Aí fez o seguinte, aí eu olho lá para trás e essa cana-de-açúcar aí é aquela mesma coisa que os portugueses vieram plantar aqui? De certa forma, é a mesma. Olha onde a história vai nos levar. Eu vou chegar no posto de gasolina, olho para trás e vejo os portugueses plantando cana-de-açúcar no Brasil. Pois é. E, como você sabe, hoje o etanol, ele é fundamental, importante, não só para a economia do agronegócio. O ar da nossa cidade aqui, Brasília, todas essas que vocês conhecem, está melhor por quê? Porque nós colocamos o etanol na gasolina. Cada vez que eu boto um litro de gasolina, 20% ali, 20 ou 25%, é etanol. Então o ar da cidade fica melhor. Então, como eu queria dizer para vocês, é isso. A gente tem que a gente entende melhor o que está acontecendo agora se conhecer a história. Quando eu não conheço a história, é mais difícil entender o que está acontecendo agora. Quer dizer, não, o Congresso Nacional se reuniu. Espera um pouquinho. O Congresso Nacional se reuniu, é? Para que começou a história de Congresso Nacional? Aí eu olho lá para trás e digo, começou quando foi proclamada a República. Na primeira Constituição República, eles criaram Câmara e Senado, virou Congresso. É o mesmo. De certa forma, é a mesma instituição, ainda que ela mudou durante o tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Não dá para ser engenheiro sem conhecer a história.
Não dá para mexer com rede social sem conhecer história. Não dá para ter outra, não dá para ser médico sem conhecer história. Por quê? O que o médico tem a ver com a história? A hora que o médico faz o juramento lá na faculdade, ele levanta a mão e faz o juramento do Hipócrates. Peraí, quem é esse cara? Ah, esse cara é um médico chamado pai da medicina que viveu mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo. Então eu vou olhar, peraí, eu quero saber como é que esse tal de Hipócrates começou com essa história de medicina que vem até hoje, que é uma medicina extremamente avançada. A gente está vendo aí o caso das vacinas em relação ao Covid-19. Olha só. Nunca na história da humanidade, nós, estou falando de vocês e de mim, quanto tempo levou para a primeira vacina sair no mercado? 9 meses. Aí você diz, puxa, tudo isso é muito tempo. Aí eu olho para trás e vejo assim, uma vacina contra a varíola levou 40 anos. A vacina contra a poliomielite, para impedir que a gente tenha qualquer problema nas pernas, levou 4 anos. Outras levaram 10. Essa daqui levou 9 meses. Então, quando um cara me coloca 9 meses, eu vou olhar para a história. Como é que nós chegamos nisso? E mais, tem tanto país do mundo fazendo vacina, tem 120 laboratórios do mundo, vou repetir, 120 laboratórios do mundo estão produzindo vacina agora. Gente, vai ter vacina a dar com pau. Como é que eu sei? Olhando para a história. Então, eu acho que é com essa conversa que nós fizemos esse curso aqui na nossa CIE, como primeiro passo, e como o próprio Ricardo gentilmente disse, ele foi apoiado num livrinho que eu fiz aqui junto com um colega, que diz assim, olha, com a bola no pé e a urna na cabeça. Por quê? Porque eu cheguei à seguinte conclusão. O pessoal sabe de cor a escalação do time, não estou falando do Palmeiras, hein? Do time que é de futebol, mas o cidadão não sabe o nome do vereador da cidade dele. Ué, não sabe? Não sabe. Quer fazer uma experiência? Vou falar para vocês aí. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo. E quem é que você votou na última eleição para vereador? Será que ele vai lembrar? Provavelmente não. Então a ideia aqui era essa. Gente, então nós temos que entender isso aqui. Peraí. É importante? Claro que é tão importante saber quanto o técnico do time de futebol. Mas isso nos leva a pensar em outras coisas, de mexer na sociedade, na realidade, no dia a dia? Releva. Quer ver uma coisa? Essa daqui também, hein? Para você perguntar lá. Essa é para você mandar aqui agora. É um desafio que eu vou fazer para você. Por que o salário de vereador é maior do que o de professor? Me responde aí. Por que o salário de vereador é o maior do que o professor? Ah, você está falando isso porque você é professor. Não. Eu hoje sou jornalista, sou professor aqui só porque o CE me chamou de volta. Mas percebe ou não? Aí eu tenho que... Peraí, então como é que explica o negócio? Peraí, como é que é? O vereador não trabalha todo dia, tem cidade que é pequenininha, ele reúne duas... E o professor trabalha todo dia, é o responsável aqui pelo nosso desenvolvimento. Ele, ó professor, ó vereador. Por quê? Que tal? Dá para mudar isso? Depende da gente ser cidadão. Depende da gente participar da nossa democracia, que é representativa. Esses caras representam nós. Tem que prestar conta para nós. Ou não? Nós, desculpa, brincando. Nós é que pagamos o salário dessa turma. Eu vou olhar lá na história. Então, é mais ou menos com esse espírito que eu queria dizer para vocês, de cutucar vocês, né, de dizer para vocês essas coisas todas, para a galera toda aí, porque a gente precisa construir um país melhor para todos nós. Não no futuro, não, é agora. Precisamos mudar agora. Agora, para isso, precisamos estudar. Precisamos saber o que acontece hoje, e toda vez que eu for entender melhor o que acontece hoje, eu olho para a história. Claro que vocês estão vendo, eu estou vendendo meu peixe. Será que eu consegui vender meu peixe aí, Ricardo? Vendeu e muito bem, Heródoto. Eu tenho aqui orgulho de mencionar aos 3 professores de História que eu também sou filho de professor de História.
então tive a feliz oportunidade de conviver com meu querido, saudoso pai, Oswaldo Melantônio, um grande professor de história, inclusive foi professor aí do Heródoto em outras oportunidades, então nós temos aí uma ligação muito verdade com a história, não a história do Brasil como história geral, mas a história nada mais é do que o conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução. Então, o Heródoto mencionou as vacinas, eu lembro, lógico, por história, da febre amarela, que dizimou milhões de pessoas no mundo inteiro, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e os reflexos na economia, na política, no cotidiano das pessoas. A história é fundamental. A história, na verdade, é a formação da cidadania dos jovens em cada país. Então, é importante você mencionar, Heródoto, todos esses fatores, e também do desenvolvimento da vacina. 9 meses demorou muito? Não, foi rápido demais, né? Nós realmente estamos aí... Isso que é evolução do ser humano, né? Positivo. Pegou a experiência do passado, que se refletiu no presente e vai se refletir no futuro também de cada um de nós. Muito obrigado pela sua participação inicial, Heródoto. Bom, eu passo agora a palavra ao querido gerente educacional do CIE, Júnior de Castro, mas mencionando ainda, Júnior, o seu mini currículo. O Júnior é professor há mais de 20 anos, com mestrado voltado às novas tecnologias, dispositivos móveis na educação, pela Universidade de Brasília. É pesquisador do tema. Hoje é gerente educacional do CIE, colaborando para uma maior integração entre educação e a inserção de jovens no mundo do trabalho, procurando soluções, educação, para que cada vez mais jovens possam ser beneficiados por esses recursos. Sobre sua condução está a plataforma Saber Virtual Pro, Universidade Corporativa do CIE, a UniCIE, a plataforma CIE Educação e a biblioteca do CIE. Júnior, por favor, suas considerações. Obrigado, Ricardo. Primeiro, quero desejar um bom dia a todos e a todas que estão aí, né, a nossa live aí que está bombando. Fico muito feliz. E é uma realização para todos nós aqui do CIE, a conclusão, né, e o lançamento desse curso baseado no livro do professor Heródoto Barbeiro. Quero agradecer também aqui, além de você, Ricardo, quero agradecer também aqui ao professor Davi, que compartilhamos, né, em um determinado momento da vida, compartilhamos a sala dos professores de algumas escolas nas quais nós trabalhamos juntos. Muito bom revê-lo, professor Davi, e professor Heródoto, um orgulho imenso de estar aqui fazendo parte do lançamento do curso. Primeiramente, queria falar para vocês que as reflexões levantadas pelo professor Davi e pelo professor Heródoto Barbeiro fazem com que a empregabilidade do jovem se torne real. Vou explicar por quê. Primeiramente, se você, jovem, se você tem esse senso de pertencimento, que o próprio Davi colocou muito bem aí, se esse conhecimento da sua história, né, e da história da sua comunidade, ela te gera um propósito, né, você começa a participar, você começa a colaborar de forma cidadã com você mesmo, com a sua pequena comunidade, seja sua família, seja seus amigos, sejam aí todos aqueles que estão mais perto de você, e também com a sua comunidade maior, né, com a sua cidade, com o seu bairro, com o seu país. E nós aqui no CIE verificamos uma oportunidade imensa em poder compartilhar com os jovens, né, essas pequenas atitudes de cidadania por meio do curso. Para quem não sabe, nós aqui do CIE temos o Saber Virtual, que é uma plataforma gratuita para todos os jovens do Brasil. E nós temos também o Saber Virtual Pro, que seria, então, a nossa plataforma virtual para gerar qualificação e aprendizado para os nossos estagiários e para os nossos aprendizes. Mas se você não é nosso estagiário, você não é nosso aprendiz, não fique triste,
porque esse curso está no Saber Virtual aberto, então é só você entrar lá na página do cie.org.br, é só você entrar lá no Saber Virtual e entrar no curso e já começar a fazer o curso, porque depois dessa live, né, a partir de hoje, esse curso, né, de História e Cidadania já vai estar lá gratuitamente para vocês. Então, esse é o nosso presente para todo jovem brasileiro. Lá no Saber Virtual, nós temos cursos que geram tanto o Hard Skills, que são justamente essas habilidades mais técnicas, nós temos os cursos de Soft Skills, que são essas competências mais pessoais, né, e socioemocionais, e também esses Life Skills, que são esses cursos que promovem aí competências para a sua própria vida, né, em si, não necessariamente para o mundo do trabalho. O que simplesmente nós queremos fazer com o Saber Virtual, ou nós queremos de propósito com o Saber Virtual, é ajudar a juventude brasileira. Acho que uma das missões maiores, né, de nós, brasileiros, e de forma participativa, como falei aqui, quando nós falamos aqui, tanto o professor Heródoto quanto o Davi falando dessa participação, né, cidadã no dia a dia, né, esse senso de pertencimento, né, ter propósitos, né, então, e não entrar no propósito do outro, né, e ser levado, né, pelo propósito do outro, é que nós temos um Saber Virtual, é que nós buscamos sempre ajudar, né, os jovens a colaborar, a participar da evolução do desenvolvimento dos jovens brasileiros. Então, nesse curso do professor Heródoto, é um curso muito dinâmico, extremamente leve. Queria parabenizar a equipe de conteúdo didático-pedagógico, porque se dedicaram imensamente. Então, quero agradecer aqui de coração a toda a nossa equipe do CIE, pelo trabalho, pelos briefings, por tudo que foi feito até chegarmos hoje no lançamento do curso do professor Heródoto. Esse curso, pessoal, ele conta simplesmente com 4 módulos, então extremamente dinâmico. 4 módulos, 9 vídeos, 2 podcasts, nós temos ali e-books, nós temos ali infográficos, então um curso muito dinâmico. A carga horária é de 4 horas, 8 dias, então é um curso muito tranquilo de se fazer, e eu tenho certeza que esse curso ele vai vir para gerar reflexão nos nossos jovens. E quando a gente fala gerar reflexões, é aquilo que também o professor Davi falou no início. Não interessa, às vezes, o posicionamento, se é de esquerda ou se é de direita. Mas se você tem essa sensação de pertencimento, de propósito, e que você conhece a sua história de vida, se você conhece a história da sua comunidade, a história do seu país, a história da sua cidade, né, você começa a introspectar, né, as raízes, né, das quais você pertence. Então, é muito bacana ver hoje, né, participar dessa reflexão que nos faz realmente pensar, né, para que nós estamos aqui hoje, né? Qual é o futuro da nossa nação? O que os nossos jovens estão pensando, né? Então, fico muito feliz e acredito que muitos dos nossos jovens começarão a refletir, né, sobre a vida, sobre essa participação cidadã no dia a dia do seu bairro, da sua cidade, da sua comunidade, do seu país. O nosso Brasil precisa muito de todos vocês, né? Não só dos professores que aí estão, dos futuros professores, precisamos muito dos nossos jovens, né, em todas as áreas de conhecimento, e quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós conhecermos de onde nós viemos, quanto mais nós conhecermos o nosso propósito, né, quanto mais nós conhecermos a que viemos aqui, nós deixaremos um legado, evoluiremos e daremos um novo rumo ao nosso país. Então, eu só quero agradecer a todos vocês. A partir de hoje, já procurem o curso lá no Saber Virtual, tá? Está sendo lançado hoje.
E acredito que esse curso vai ajudar imensamente a todos os nossos jovens, todos aqueles que estiverem interessados a refletir um pouquinho mais para não só se desenvolver como pessoa, mas como o Heródoto mesmo falou, como profissional, né? Então, fico muito feliz de estar participando hoje desse lançamento maravilhoso e digo ao professor Davi Nogueira, digo ao professor Heródoto Barbeiro, aprendi hoje também muito com vocês. Eu vou levar esses ensinamentos por toda a minha vida. Muito obrigado e passo a palavra para você, Ricardo. Muito obrigado, Júnior. Parabéns pelo trabalho da sua gerência, de toda a equipe. Parabéns ao projeto que o CIE desenvolveu. Um grande afinco, foram meses de trabalho, com intensidade de trabalho, desenvolvimento, conhecimento, experiências, e, na verdade, culmina hoje com o lançamento desse evento memorável do curso de História. Eu gostaria, inclusive, de informá-los que só no nosso canal de YouTube o CIE tem uma rede social bastante forte, né? LinkedIn, YouTube, Facebook. Só no nosso canal do YouTube nós estamos com 4.200 pessoas. Na verdade, um evento bastante memorável, e ainda mais nesse momento de adversidade, o CIE tem coragem de lançar, sim, um curso extremamente importante de visão de cidadania nesse início de 2021. Bom, nós temos uma quantidade imensa de perguntas, né? Eu estou fazendo aqui uma triagem, porque senão nós ficaríamos até o meio-dia, e, na verdade, todos temos compromissos em seguida, né? Eu tenho uma pergunta para você, Davi, do Matheus. Ele pergunta: todos podem fazer o curso de História? Sim, ao terminar o ensino médio, qualquer pessoa pode fazer o curso de História. É um curso que abre muitas portas, que possibilita o trabalho em vários lugares diferentes. Então, é claro que o mercado principal para o historiador é a sala de aula. Então, é ser professor de História, professor no ensino fundamental, né, anos iniciais, anos finais, principalmente, ensino médio. Mas ele também pode ser um historiador, trabalhando para órgãos de pesquisa e dando aula na universidade. Então, é um curso bastante democrático, no sentido de que todos e todas estão convidados e podem, sim, fazer o curso de História. Ótimo, Davi, obrigado. Heródoto, uma pergunta do Davi Trindade Silva. O afastamento dos jovens da história do país é de responsabilidade somente da escola e da educação? E como podemos mudar esse cenário? Olha, não. Na verdade, a responsabilidade é de todos nós. Todos nós temos responsabilidade pelas coisas que acontecem no nosso país. Mas eu acho que, geralmente, a gente começa a gostar de história quando a gente entra na escola. Vou dar um exemplo. Quando a gente está lá ainda no ensino básico, fundamental e tal, tem aquelas pequenas histórias. Na verdade, são histórias, como é que eu vou dizer? São ficção. A história do lobo mau. Aí eu conto uma vez a história do lobo mau e todo mundo é capaz de repetir a história do lobo mau, que ele vai lá só para a casa dos porquinhos, etc, etc. Então, quando a gente começa a gostar de histórias ficcionais, a gente começa a ter mais facilidade de leitura, aí a gente começa também, geralmente orientado pelos professores, ou pelos pais, ou por um amigo qualquer, a ler outras coisas da história do nosso país. Eu vou citar um exemplo. Meu pai tinha um pequeno comércio, né? E tinha um senhor lá que era um taxista, chamava-se o Virgílio. Aí o seu Virgílio, veja, ele não era professor, nada, ele era taxista. Ele era um autodidata. O que quer dizer autodidata? É um cara que gostava de ler. Aí um dia ele chegou para mim, né? Eu estava trabalhando lá com meu pai, na oficina mecânica, e ele falou: olha, eu trouxe um livro para você ler. Eu quero que você leia esse livro, quando eu passar aqui, eu quero ver que você... Eu peguei aquele livro, meu Deus, era um livro grosso. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, eu vou trazer, você vai lendo os livros, eu vou trazendo os livros, você me pergunta se eu souber,
Eu falei, mas tem que ler tudo? Ele falou, olha, a gente tem que ler qualquer coisa, até papel de pão, até bula de remédio. Eu falei, bula de remédio? Pelo amor de Deus. Bom, enfim, esse homem, que não era professor, que não tinha curso superior, mas era uma alma grande, era um homem autodidata. E foi ele que me colocou nas mãos os pequenos livros, para eu começar a ler e começar a ter tradição de leitura. Porque leitura a gente precisa treinar. Como a gente treina futebol, treina muita coisa, a gente tem que treinar também leitura. E leitura a gente pode treinar com coisa mais leve. Quando eu consigo o hábito de ler, aí eu posso, então, pegar outros livros e o livro de história. Então, veja bem, o meu exemplo pessoal. Claro que eu tive bons professores, eles me orientaram, eu li muita coisa que eles me aconselharam, eu li. Mas a primeira pessoa, não foi nem meu pai, hein? Meu pai gostava muito de ler. Mas foi uma pessoa que era amigo da nossa família e disse, olha, eu vou trazer um livro para você ler. Quando o cara me disse isso, eu fiquei assustado. Depois eu percebi, puxa vida, olha a contribuição que esse senhor, seu Virgílio, taxista, deu na minha vida. Foi ele que me pegou pela mão e disse, olha, vamos ler isso aqui? Era um livro popular, mas era um livro. Então, eu acho que a responsabilidade é de todo mundo, é do professor, é do amigo, é do mestre, é do pai, é da mãe, enfim. Eu acho que cultura, educação, a gente constrói no conjunto, certo? Entre colegas, eu li um livro legal, chego para o meu colega e digo, escuta, sabe o que eu li agora? Acabei de ler um livro aí de um cara, vou citar o nome dele, chama Pequena História do Tempo. Você não queira saber o que o cara está escrevendo ali. O que o cara escreve? O cara está escrevendo como é que o universo se formou. Puxa vida. Vocês lembram daquele físico inglês, daquele senhor que tinha uma doença grave, que andava numa cadeirinha de roda? Eu vou falar o nome dele. Stephen Hawking, Pequena História do Tempo. É um livro de física. Meu Deus, eu não entendo nada de física, eu sou professor de história, eu sou jornalista. Aí eu peguei o livro dele, mas era um livro para leigo. Eu sou leigo em física, não entendo nada. Comecei a ler o livro. E não parei mais de ler o livro do homem. Sabe de uma coisa? Os primeiros 3 capítulos do livro eram de história. O cara falou do Aristóteles. O cara falou do Descartes. O cara falou do Galileu Galilei, coisa que eu nunca tinha entendido na história. Ele me deu uma aula de história, professor de física. Deu para mim uma aula de história. Olha que interessante. No livro, entendeu? Então eu aprendi coisas que eu não sabia também, e depois eu fui tentando aprender o que vinha pela frente. Aí era mais complicada, teoria da relatividade, mas para leigo. Eu sou leigo, algumas coisas até consegui entender. Então você veja que a gente tem hábito, então isso a gente constrói como? Em coletividade. Então todos nós que somos atores sociais, não importa a nossa condição econômica, não importa a nossa condição cultural, todos nós podemos nos ajudar mutuamente para que a gente adquira hábito de leitura e possa ler tudo que cair nas nossas mãos, inclusive a história. Muito bom, Heródoto, muito boa a sua mensagem. Realmente, transmissão de conhecimento sempre é importante, nunca é demasiado. Quanto mais você se desenvolve através da leitura, conhecimento, experiências, e através da sua referência, do Júnior, do Davi, isso inspira jovens e pessoas que nós podemos ter um mundo melhor, sem dúvida. Júnior, tenho 2 perguntas para você, mas vou assim fundi-la em uma só. Tem a Samara e a Beatriz Ramalho. Uma dúvida. Pessoas que não fazem parte do aprendiz do CIE podem fazer os cursos do saber virtual? E a Beatriz, o que será abordado neste curso de História? Vamos lá. A primeira pergunta, né? Eu falei anteriormente, nós temos 2 acessos para que as pessoas possam fazer, os alunos, os estudantes, os nossos jovens possam fazer os cursos por meio do CIE, que é pelo saber virtual. Nas 2 formas, o saber virtual ele é gratuito aos nossos jovens e aos nossos estudantes. Contudo, o saber virtual aberto, todo e qualquer jovem do Brasil que entrar no nosso site, se cadastrar, né, ele consegue fazer o curso gratuitamente. Contudo, alguns outros cursos
né, eles estão na outra plataforma fechada, que é do Saber Virtual Pro. E o Saber Virtual Pro, esse acesso é um acesso exclusivo para os jovens que são estagiários aprendizes do CIE. Contudo, o presente que a gente está dando hoje do curso do Heródoto, a gente está beneficiando todos os jovens do Brasil, independentemente de serem estagiários e aprendizes do CIE. Ou seja, o curso do professor Heródoto Barbeiro, né, História, para gerar essa cidadania, para gerar essa participação colaborativa nas nossas famílias, na nossa sociedade, no nosso país, ele é aberto para todos os nossos jovens. Ele está no Saber Virtual aberto. Esse é o grande presente. Então, se você, jovem, não é um estagiário ainda do CIE, se você não participa do nosso programa de aprendizagem, não tem problema. Acreditamos muito que esse curso irá ajudar, sim, até mesmo no futuro da sua empregabilidade. Então, a todos os jovens, nós aqui do CIE, o professor Heródoto, presenteou a todos os jovens do Brasil no Saber Virtual aberto. Então, é só ir lá, fazer o cadastro, é muito rápido, é muito simples, e vocês conseguirão fazer o curso do professor Heródoto. E a outra pergunta é sobre o que tem no curso, né, Júnior? O que tem no curso do professor Heródoto? Lembra que eu disse que nós tínhamos aí 9 vídeos, 2 podcasts, e-books, né? Uma forma bem dinâmica e leve de falar sobre a história, como o próprio professor Heródoto colocou aqui. Ali dentro do curso, nós teremos ali um aspecto muito particular de reflexão, não só da história, mas justamente para você jovem, levar para a sua vida cidadã. Então, a história aparece lá de uma forma muito leve, muito sucinta, muito engajadora, e é isso que é interessante. Então, espero ter explicado aí para todos vocês, e vamos aí com as perguntas. Ótimo, muito bom, Júnior, excelente. Uma pergunta, eu vou fazer mais uma rodada de perguntas para vocês três, e depois para as considerações finais, tendo em vista o nosso horário. Davi, uma pergunta do Gideon Santos. De que maneira podemos, como sociedade, utilizar os conhecimentos históricos para compreender de forma inteligente os problemas atuais sem surtar? Muito bom, hein? Ótimo, né? Uma ótima pergunta. A história, o Heródoto deu um exemplo aqui muito feliz, por exemplo, da questão da cana-de-açúcar. Como é que a gente consegue ligar a cana-de-açúcar com a atualidade, por exemplo? Como é que a gente pode usar isso para entender as nossas condições hoje? Então, vamos pegar esse exemplo. Quando os portugueses começaram a produzir cana-de-açúcar, eles usaram um tipo de produção. Esse tipo de produção envolvia um latifúndio, um grande pedaço de terra, isso é uma pessoa só, uma monocultura, no caso a cana, mão de obra escrava e agroexportação. Essa cana era para ser vendida para fora do país. Olha só essas características, como elas ainda estão presentes no Brasil hoje. O que é latifúndio? Latifúndio é a concentração de renda, né? Porque a terra era a riqueza da época. Se eu tinha muita terra para poucas pessoas, eu estava concentrando a renda. O Brasil, até hoje, é um país que tem uma alta concentração de renda. Bom, o que alta concentração de renda traz de problemas para a gente? Lugares que têm alta concentração de renda têm muita desigualdade. Desigualdade é a diferença entre mais ricos e mais pobres. O Brasil é um dos países com maior nível de desigualdade no mundo. Como é que a desigualdade alcança você, jovem, que está aí assistindo a gente? Você sabia que quanto maior a desigualdade de um lugar, maior a violência? Muita gente acha que o que gera violência é a pobreza. Não é bem assim. O que gera violência é a desigualdade. As regiões mais violentas do mundo não são as regiões mais pobres. As regiões mais violentas do mundo são as regiões mais desiguais. Então, vejam como um problema que começa lá na estrutura agrária do país, chega até aqui e atinge você hoje, que ao entrar no ônibus, olha para um lado, para o outro, que não pode sair de casa depois de determinado período, porque nós vivemos num país muito violento,
uma média de assassinatos por armas de fogo superior à da grande maioria dos países do mundo. Esse latifúndio era trabalhado por africanos escravizados. E aí, Joaquim Nabuco tem uma frase linda que ele diz que a escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. Olhem os efeitos que a escravidão tem na sociedade brasileira até hoje. Vejam os efeitos da escravidão no jovem negro de periferia, no jovem negro das cidades, no jovem negro do interior. Então, novamente, a gente vê uma característica histórica lá do começo que afeta a vida das pessoas hoje no dia a dia, no racismo estrutural, que é aquele racismo que está normalizado na sociedade, nas diferenças de oportunidades para os jovens negros e para os jovens brancos, por exemplo. Uma última questão. É um país agrário, né? Então a gente é agroexportador. O Heródoto falou aqui, né, do agronegócio. O agronegócio, por exemplo, é um grande financiador da música sertaneja. Então, se você, jovem, também gosta de música sertaneja hoje, tem a ver com o fato do país ter começado um país com uma economia agrária, de nós termos até hoje o agronegócio com uma força econômica muito grande e que financia, inclusive, a indústria cultural. E, às vezes, você gosta de música, porque é uma música que tem a ver com a cultura e a história do país. Então, tem muitas formas. Para pensar no passado, a gente vê que o passado não existe como o passado existe a gente no presente, o passado ele está conosco. Então, um curso que o Heródoto está oferecendo aqui para vocês, pela plataforma do CIE, vai ajudar vocês a pensarem também tudo isso, a olhar para o passado e entender que o passado não está lá morto, que ele está aqui influenciando a nossa vida no dia a dia. Muito obrigado, Davi, pelo seu pronunciamento. Heródoto, uma pergunta do Arthur Crissman. Vocês acham que com o estudo e a reflexão da história, alguns problemas, como as fake news, falácias de políticos e atos políticos, simplesmente deixariam de acontecer? Olha, primeiro, quero dizer duas coisas, Ricardo. Meu computador, se por acaso eu sumi do mapa aqui, não é que eu fui sequestrado, não, é que o computador está dizendo que eu estou por um fio aqui. Mas, rapidamente, queria dizer o seguinte. Vamos olhar fake news, que é a coisa atual. Você acha que fake news é atual? Está em toda quanto é rede social. Luiz, o Heródoto caiu, mas não caiu só a conexão. Ele continua muito firme, algum problema de internet. Nesse meio tempo, com o retorno dele, eu faço uma pergunta direto para o Júnior. A Rebeca Andrade, Júnior, qual é a relação da história com os avanços tecnológicos? Inclusive, você fez a menção inclusive, do desenvolvimento do CIE, saber virtual, educação, e os avanços da tecnologia e inovação. Qual é a relação exatamente da história com esses processos? E aí eu vou voltar. Essa pergunta é excelente. Aí eu vou voltar para tudo que foi dito até agora. Se nós estamos falando do senso de pertencimento, né, como o Davi colocou lá atrás, no início, bem no nosso introito, né? Se nós buscamos esse propósito e dentro desse senso de pertencimento que nós buscamos dentro da nossa comunidade, hoje, as tecnologias, por meio das redes sociais, elas são um grande gerador desse senso de pertencimento, inclusive de forma abrangente, né? Se nós formos verificar, né, muitos de nós, né, antes da internet, principalmente aqueles que conhecem o momento antes da internet, se sentiam excluídos dentro de alguns grupos, né, que fossem da escola, que fossem do bairro, que fossem da sua comunidade, principalmente o que chama dos mais tímidos. E hoje não. E a gente percebe muito claramente que esse senso de pertencimento ele foi avantajado com o acesso às novas tecnologias digitais. Claro que nós temos os prós e os contras na tecnologia, como estava sendo falado anteriormente sobre as fake news aí.
que nós temos aí um aumento muito grande, né? As fake news, acho que o professor Heródoto ia falar isso, né? Que as fake news, elas não são de hoje, né? Elas não acontecem somente nesse momento atual, e justamente com esse nome, né? Fake news. Mas elas sempre aconteceram. E na verdade, eu acho que esse avantajar, né? Essa ampliação, né? Das fake news, eu acho que elas foram proporcionadas, impulsionadas pelas tecnologias digitais e pela forma massiva em que as tecnologias digitais estão na nossa sociedade. E nesse sentido, a gente acredita muito, quando se fala, inclusive, participação colaborativa, né, ser um cidadão ativo, as redes sociais nos ajudam muito a isso, né? Quando nós vimos por exemplo, aquele negro ser morto por um policial, talvez se não fosse uma câmera, nós não saberíamos, né? Uma câmera de celular, né? Quando acontece uma violência contra a mulher, quando acontece algum tipo de ato ilícito, às vezes por governantes ou políticos, onde as câmeras celulares, onde as redes sociais estão ali, né, para nos mostrar o que está acontecendo de fato, né? Então, eu acredito que o incremento das novas tecnologias digitais, elas vieram, sim, para nos ajudar a participar de forma colaborativa com a nossa história. Isso eu tenho certeza absoluta. Contudo, nós estamos num momento onde nós estamos aprendendo a lidar com as tecnologias digitais. Eu acho que todos nós, né? Nós estamos aí numa revolução, né? O professor Heródoto falou aí da Revolução Industrial, né? Tivemos aí grandes revoluções, Revolução Francesa, Revolução Industrial, enfim. E hoje nós estamos nessa revolução tecnológica que foi, inclusive, impulsionada, talvez se nós estivéssemos em cima do muro antes da pandemia, agora nós estamos descendo do muro, né? Então, nós somos físicos ou digitais, né? Então, estávamos em cima do muro, que seja, inclusive, na escola, né? Porque a escola, tinha escolas que adotavam tecnologia digital, tinha escolas que ainda não, tinha escolas que já adotavam um sistema híbrido e eram como é que eu posso dizer? E eram até julgadas por isso. Então, hoje, não. Hoje a gente já percebe o quão é importante, né, esse acesso, né, e esse aporte nas tecnologias digitais, né? Então, acredito muito que as tecnologias digitais, elas são aí impulsionadores aí dessa participação colaborativa da vida cidadã no nosso dia de hoje. Mas nós estamos aprendendo a lidar com ela ainda. Muito bom, Júnior. Nós estamos finalizando aqui, chegando ao nosso horário. Eu gostaria apenas de 1 minuto, uma mensagem final do Davi, depois você, Júnior, para nós passarmos ao encerramento. Infelizmente, o professor Heródoto não conseguiu conectar novamente o nosso link. Por favor, Davi, 1 minuto. Eu queria agradecer novamente ao CIE pelo convite, foi muito bom poder conversar um pouco sobre a história com vocês. Queria também convidar quem está nos assistindo, se quiser me acompanhar no Instagram, estava ali Davi Nogueira 10, Davi com D final, lá eu falo também um pouco sobre história, cultura, política, atualidades, então todos serão bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado novamente pelo convite. Júnior, por favor. Eu queria agradecer ao professor Heródoto, né, por termos aí o seu conteúdo fonte, né, sendo a fonte inspiradora para o nosso curso. Acredito que vai ajudar muitos dos jovens a começar a refletir sobre a sua história de vida, sobre a vida e a participação cidadã nas nossas comunidades. Quero agradecer também ao professor Davi, que foi um colega que nós participamos juntos, como falei anteriormente, de corredores, de salas de aula, aí na nossa vida, aí, na nossa caminhada. Quero agradecer muito Nós estamos com um problema na conexão do Júnior. Então, Júnior, nós estamos com um problema na sua conexão de áudio. Alô? Agora voltou. Voltou. Eu estava te agradecendo, Ricardo. Queria agradecer também porque você foi um
uma das origens desse projeto também, agradecer aí a sua mediação, e ficamos muito felizes de poder concluir, né, com muito afinco esse projeto aqui no curso. E gostaria que todos os nossos jovens, a partir de hoje, acessassem esse curso e fizessem esse curso do professor Heródoto de História para gerar essa participação colaborativa na sua vida cidadã. Um grande abraço a todos, viu? Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado, Davi. Obrigado, Heródoto Barbeiro. Agradeço ao Rodrigo, nosso intérprete. Nós estamos finalizando aqui um evento memorável, realmente um público extremamente importante, um número realmente nas nossas redes sociais impactante. E agradecer a você, nossos ouvintes, nossos assistentes, através das nossas redes sociais. Por favor, divulguem esse curso que vai, com certeza, incorporar à sua vida novos conhecimentos necessários para a sua evolução. Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia. Até mais. O jovem de hoje é o médico de amanhã, o engenheiro, o administrador, o advogado, o professor, o governante, enfim, o profissional do futuro. Para ser bom na profissão, o jovem tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Uma oportunidade de iniciar sua profissionalização, de se aperfeiçoar, de construir sua autonomia, de exercer a cidadania. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola.